Então vamos lá, boa noite a todos. Vamos então, hoje dar continuidade ao livro do Apocalipse, né? Ainda naquele intervalo, onde nós vimos que começa-se ali o período da tribulação, né? Com um período de paz, onde o anticristo, né, sai o cavaleiro do cavalo branco, né? E começam as pragas na natureza. Várias coisas começam a acontecer na natureza. E aí faz um intervalo aqui. Ainda nós estamos nele, né? Onde João vê as duas testemunhas. E aqui no capítulo 12, que nós vamos estudar hoje, João vai nos falar ainda de outras coisas que ele viu. Então, onde ele vai ver a mulher e um dragão. E aqui é uma linguagem bem simbólica. A gente vai ver como é que a gente faz para interpretar isso daqui. Ok? Então, versículo 1 do capítulo 12 diz assim: viu-se um grande sinal no céu. Versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Então, diz assim: viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então a primeira coisa que João viu é uma mulher vestida do sol, tendo debaixo dos pés, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, sofrendo grandes tormentos para dar à luz. Então, quando é uma linguagem simbólica, né, ver um símbolo de uma mulher no céu, com o sol, a lua e uma coroa de 12 estrelas. Então, como é que a gente faz para interpretar? Quem seria essa mulher? Houve, durante a história da igreja, houve várias interpretações, né? Uma delas é que é Maria, a mãe de Jesus, né? Nós vamos ver que não tem como ser, né? Porque algumas coisas não dá para se aplicar a ela, né? Claro que a única coisa que se aplica a Maria aqui é que ela estava grávida para dar luz a um filho, que era o Cristo. Mas o sol, a cabeça, a lua debaixo dos pés, as 12 estrelas, alguns dizem ser os 12 apóstolos e não eram, né? Outros dizem ser igreja, também não pode ser igreja, porque o simbolismo da igreja não é esse, não é de mulher. O simbolismo de igreja é sempre tratado como noiva, ou virgem, ou noiva. Nunca vai ver ela tida como mulher. Então, aonde nós achamos a interpretação para esse tipo de simbolismo? Como diria o Calvino, né? Quem pode interpretar a Bíblia é somente a Bíblia. E quem tem autoridade sobre a interpretação da Bíblia é o Cristo, somente Ele. Então nós vamos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. Vamos lá, para ver a semelhança que se dá a essa mulher. Ok? Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 9, que é o sonho de José. Então diz assim, olha só, versículo 9: teve ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Então, a simbologia que José teve no sonho era para quem? Para ele. Para ele, né? Ele era o José. E o sol quem era? O pai dele, que é Jacó, pai de Israel. E a mãe dele, Raquel, mãe de Israel. E as 11 estrelas, os 11 irmãos. Então, você vê a simbologia bem clara que é para Israel, porque quando José teve o sonho
que Israel ia para o Egito, que a profecia dizia que Israel ia para o Egito quando Deus falou para Abraão: o teu povo vai para o Egito, vai ficar lá 400 anos e depois serão livres. Estava dizendo de Israel. E quando José tem esse sonho, ele tem esse sonho aqui, olha, é o que diz aqui: tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, o sol sobre os seus pés, o sol sobre a cabeça, a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Sol, lua, 12 estrelas, 12 tribos de Israel. Essa mulher representa, então, Israel, a nação israelita. Então, a simbologia da mulher é a nação israelita. Um outro modo como Deus chama Israel sempre de mulher. Vamos abrir Isaías, capítulo 66, versículos 7 a 8. Vamos do versículo 6, diz assim: uma voz de grande tumulto virá da cidade, uma voz do templo, voz do Senhor, que dá pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que estivesse as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma terra num só dia? Nasceria uma nação uma só vez? Mas Sião mal sentiu as dores de parto e deu à luz aos seus filhos. Você veja que Deus sempre trata Israel como mãe, como mulher que está dando luz a filhos, né? Então, tem outras passagens também lá em Miqueias, capítulo 4, versículo 9, enfim, em várias passagens. O que acontece? Sempre Deus se dirigindo a Israel como nação. Então, viu a nação de Israel, né, sofrendo para dar à luz a um filho que era o Cristo que iria nascer. Você veja que aqui no versículo 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho um varão, que há de reger as nações, todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui é o Cristo. O dragão quis matar o Cristo, como nós vemos quando Jesus nasceu. Logo depois de 2 anos, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria matar o Cristo de qualquer jeito. Então, o dragão sempre é o símbolo, aqui na frente nós vamos ver, o símbolo de Satanás e de nações ou reis que governam pelo poder de Satanás. Você veja que aqui ele diz um grande dragão vermelho. Quando nós fomos estudar no capítulo 13 a questão do anticristo, o João escreve dizendo o seguinte, que o anticristo irá reger com todo o poder que lhe será dado por Satanás. Satanás entregará o poder dele para o anticristo. Então veja, era um dragão vermelho e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então serão no império do anticristo serão 7 nações, 7 reis e 10 nações, né? Nós vamos falar mais disso do anticristo, como o grupo de Roma e também a Ordem das Nações Unidas. Então já dividiram o mundo em 10 super nações, subdivisões que eles fizeram, né? Então o anticristo terá 7 governantes com 10 nações, as quais ele irá influenciar o mundo. Também foram 7 as nações que oprimiram Israel, desde o Egito até Roma, até o anticristo, né? Passando por Roma, passando por Alexandre o Grande, o Império Medo-Persa, né? O Império Grego, até chegar o anticristo. Então, esse dragão
vermelho, vermelho porque mostra o quão sanguinário será o governo do anticristo, né? E são 7 cabeças que tinham coroa, são 7 reis que irão governar sobre 10 nações. Então, o que nós vemos hoje, essa divisão no mundo, essa tentativa de juntar o mundo, porque hoje a briga hoje é o globalismo contra os nacionalismos, ou os nacionalismos contra o globalismo. Algumas nações querem ser independentes, nós somos independentes como os Estados Unidos, quer ficar livre e fora de G20, fora de todos esses tratados, é o nacionalismo, e o globalismo quer juntar todas as nações porque eles querem impor um governo mundial. Ok? Então, quando a TV vai e apresenta para nós, né, os Estados Unidos está querendo o mal do mundo, porque não tá assinando tratados disso, tratados daquilo, é porque quem está lá ainda tem noção de que isso não é bom para o mundo, e de que quem está querendo fazer algo com isso é o anticristo, que quer juntar o mundo inteiro para que todos fiquem juntos para ter um governo mundial. Então esse será o governo do anticristo, esse grande dragão vermelho, né, que irá descer. Agora, veja, o que ele diz aqui a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra, né? O dragão parou diante da mulher, mas Cristo foi levado. Continuando, nós vamos ver, porque há uma pequena confusão aí, que alguns pensam que o Satanás já está agindo na terra plenamente como ele vai agir na tribulação. Ele não está agindo da maneira como ele vai agir na tribulação, porque vai acontecer algo aqui na tribulação, que ele vai vir para a terra justamente para esse propósito, né? Veja, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, a mulher, que é Israel, foge para o deserto, para ser alimentada por 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. Ok? Então, até metade da tribulação, o anticristo está com o trabalho de paz com Israel. Nós vamos ver isso semana que vem, né? No meio da semana ele quebra. Lembra quando nós tivemos a semana de Daniel? Ele quebra o tratado de paz e começa a perseguir Israel. O primeiro que acontece, ele matando as 2 testemunhas, né? A mulher foge para o deserto. Quando Jesus começa a falar sobre a grande tribulação, ele fala: quem estiver no telhado, não desça em casa para pegar alguma coisa, foge, porque vocês serão perseguidos. Agora veja, lá em Jeremias já tinha profetizado isso também, capítulo 31, vou voltar lá. Porque quando começa a perseguição, é quebrado o tratado de paz, e vem a perseguição em cima da mulher, em cima de Israel, eles têm que fugir. E isso é feito justamente por Satanás, que vai instigar o anticristo a fazer isso. Então veja lá, vamos começar do capítulo 30, versículo 24. 30 ou 31? Jeremias 30, 24. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que ele a tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderei isto. Agora capítulo 31, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapar da espada achará graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Então, quem conseguir escapar da espada, da perseguição do anticristo, vai achar repouso no deserto, que é o que João viu aqui. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus um lugar ali, para que fosse alimentada por 1260 dias. Jeremias tem falado isso aqui muitos anos antes de João, né? E João viu que a mulher foge para o deserto. Então aqueles que conseguiram se livrar e fugiram, Deus irá protegê-los de maneira sobrenatural, onde eles vão estar protegidos. Ok? Agora o versículo 7.
E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu-se lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 2 tempos, um tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio. Ok? Então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então, olha aqui. No versículo 7 diz que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam, mas não puderam prevalecer, porque o seu lugar não foi mais achado no céu. Então, aqui nesse momento aqui, Satanás vai ser lançado na terra, vai haver uma batalha no céu. Então, Satanás não está ainda agindo na terra como é suposto ele agir no tempo do anticristo. Ele vem de vez em quando aí, não. Por quê? O salmista diz assim: os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. A terra não é lugar de espíritos. O demônio, Satanás, é um espírito. Ok? Por isso que ele vai ter que usar o corpo do anticristo. Ele não pode ficar só como espírito. A terra não é lugar de espíritos, é lugar de homem, né? Então, onde habita Satanás, lá, como diz o apóstolo Paulo, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que estão espalhadas aonde? Nos ares. Ok? Então, o demônio vem na terra, Satanás vem na terra só com permissão divina, com ordem de Deus. Sem essa ordem eles não podem vir, né? Então, veja, nós vamos ler no livro de Daniel a respeito disso, no capítulo 12. Então, para que Satanás, para que o anticristo tenha todo esse poder de tudo que ele vai fazer, ele vai receber esse poder de Satanás. Para que Satanás lhe dê esse poder, ele tem que ser expulso de onde ele está, que é nas regiões celestes. Ok? Veja, que é de onde começa aqui a segunda parte da tribulação. Daniel fala da perseguição da mulher, da perseguição de Israel, e como Deus fará para livrá-lo. Veja, capítulo 12, versículo 1 do livro de Daniel. Então, linguagem apocalíptica, e sempre tem que voltar em profecias que referem-se às mesmas para ver o cumprimento delas, as que se ligam a elas, para que a gente não leia a profecia e interprete de maneira errada, achando isso, achando aquilo.
Por conta disso, muitas pessoas já preveram o fim do mundo várias vezes e nunca aconteceu, né? Ah, o fim do mundo vai ser tal dia, o fim do mundo vai ser tal dia. Ou Hitler é o anticristo, ou tal fulano de tal é o anticristo. Não, ainda não. Não se cumpriu tudo que tem que se cumprir ainda, né? Olha só, então diz assim, capítulo 12 de Daniel. 12, é. No versículo 1, diz assim: nesse tempo, ou seja, no tempo do fim, que é o tempo da tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então veja, Miguel, o arcanjo Miguel, é o grande príncipe que protege quem? Israel. Okay? Ele é o protetor de Israel, é o arcanjo Miguel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, aqueles que estão, lembra dos 12 mil? Dos 144 mil, 12 mil de cada tribo? Que estão escritos já no livro. Esses serão libertos, porque estão escritos, serão livres. E nesse tempo se levanta o arcanjo Miguel, que é protetor de Israel, expulsa Satanás de lá, e o povo de Israel é levado para o deserto para ali ser protegido, né? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Quando alguns intérpretes liam isso daqui, e hoje ainda tem pessoas que interpretam dessa maneira, eles dizem que essa profecia se cumpriu quando o general Tito, no ano 70, entra em Jerusalém e destrói o templo e mata o povo. O historiador Flávio José foi um historiador judeu. Ele conta como foi que aconteceu em detalhes, como foi que aconteceu a entrada de Tito em Jerusalém, como ele entrou, como ele matou. Ele conta o seguinte, que estavam ali celebrando a Páscoa e tinham ido muitas pessoas para Jerusalém. Como Jerusalém foi sitiada pelo Império Romano, ficaram lá e não puderam sair. Tem cerca de 2 milhões ali em Jerusalém. Quando Tito entra, ele prende 97 mil judeus, ele leva preso, e mata 1.100.000. Entendeu? Foi uma carnificina terrível, né? O José diz que o sangue chegava quase na altura do joelho dos cavalos, né? E tanta gente que matou. O Flávio José disse que parecia um tigre, sedento por sangue, mataram muita gente. Então muitas pessoas disseram, haverá uma angústia como nunca houve desde que houve nação. Ele disse, se cumpriu quando Tito entra e destrói Jerusalém. Porém o Hitler matou 6 milhões de judeus, né? Então não pode ter se cumprido, porque a angústia foi maior ainda, né? Então verá ser a angústia maior ainda do que a do Hitler, o que espera para os judeus, que o anticristo irá fazer. Não é à toa que é difícil se fazer paz entre Israel e os palestinos. Por quê? Porque a nova ordem mundial não quer Israel como nação de jeito nenhum. Eles dão para você ter uma ideia, a energia que vai para a Palestina vem de Israel, comida que vai para a Palestina vem de Israel, e Israel fez a proposta de fazer a usina para eles. Nós fazemos a usina para vocês terem a sua própria energia, para vocês não quiseram. Aceitaram. Por quê? Porque está previsto que o mundo vai se voltar contra. Haverá o tratado de paz com o anticristo e ele vai quebrar na metade. Então, querem a paz ali no Oriente Médio. Vai haver a paz, uma falsa paz, né? Então, esse tempo será um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação. Quer dizer, se o general Tito matou 1.100.000, Hitler matou 6 milhões, imagine a carnificina que será nessa perseguição que o anticristo vai levantar contra Israel. Não é? Então, veja que Deus fala que vai reunir todo o seu povo, todos os lugares do mundo, para Israel. Quando os judeus celebram a Páscoa, eles sempre dizem, o ano que vem, em Jerusalém, né? Que eles querem voltar para Israel, levar todos os judeus de volta para Israel, que é o que Deus fala, trarei de volta o meu povo,
dos 4 cantos do mundo, né? E, porém, o que vai se salvar é só um remanescente, ou 144 mil vão morrer, muitos serão. Agora, o pior disso, que fica na nossa mente, né? Israel tem sofrido muito durante todo esse tempo. Deus tem castigado Israel de maneira terrível, né, para que eles se voltem a Deus. Então, quando Israel, na história do povo de Israel, você vê eles se voltando a outros deuses, Deus os castigava, leva cativos, ficam 70 anos cativos, voltam, até que eles começam a adorar só um Deus. Quando vem o Cristo, o Messias que eles esperavam, eles matam o Messias. Agora, além de matar o Messias, quando o Pilatos diz assim, olha, lava as mãos e diz, eu estou livre do sangue desse homem, eles poderiam ficar quietos, mas eles dizem que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos, o sangue do Cristo, Messias, do Filho de Deus. Muito sério. Então, quer dizer, Pior coisa que eles falaram, né? todas essas coisas que nós vamos vendo acontecendo são coisas terríveis. Quando você pedisse uma maldição sobre você, né? E no versículo 2 aqui do capítulo 12 ainda diz assim, Daniel, muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, é o que está acontecendo, né? Vamos correr de uma parte para outra, e o conhecimento está se multiplicando. Cada vez se tem mais registro de conhecimento nas bibliotecas, não conhecimento, né, mas o registro do conhecimento, e quem pode ir lá, o conhecimento tem aumentado. Então aqui está a questão do dragão, né, que é jogado, e Daniel e Miguel luta e lança o demônio do céu. Agora, o que o demônio está fazendo do céu? Aí que entra aquela parte onde muitas pessoas não entendem, né? O que o diabo está fazendo lá? Sabe que o diabo não está como os anjos estão na presença de Deus. Então, existe a hierarquia dos anjos, os arcanjos, os 4 seres viventes que ficam em volta do trono, os serafins, os arcanjos, os anjos, enfim, várias a hierarquia dos anjos. Agora, o que acontece? Como é que Satanás faz para entrar diante de Deus? Veja, vamos lá no livro de Jó, capítulo 1. Isso para a gente entender mais ou menos, né? Dificilmente a gente vai entender as coisas de Deus plenamente, mas aquilo que Ele deixou para nós entender é o que nós temos que estudar e aprender, não é? Então, Jó capítulo 1, versículo 6. Hoje, hoje a igreja está na terra e o Espírito Santo está na terra. O que diz o apóstolo Paulo a respeito do diabo? Ele diz para nós, igreja, assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja é a única instituição na terra que pode resistir ao diabo e ele fugir. Então, para o demônio, o Satanás, fazer tudo que ele vai fazer, a igreja não pode estar aqui. Não, ela resistiria, ele teria que fugir. É o que diz a palavra de Deus. Resistir ao diabo, ele foge de vós. Não estando a igreja aqui, é o caminho aberto para ele agir do jeito que ele quer. Então diz assim, olha só, o versículo 6 do capítulo 1 do livro de Jó. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também quem? Satanás entre eles. Agora perceba que aquela ideia que muitos têm em mente e acham que é bíblica, que Deus está lutando contra Satanás e no fim Deus vai vencer, essa ideia é pagã, essa ideia não é bíblica. Que é o que diz aqui no versículo 2. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela.
Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Você veja que Deus não está brigando, lutando com Satanás, ele está conversando com Satanás. Então, quando vieram os filhos de Deus, esses filhos aqui são anjos, não é filhos de criação, filhos por criação, né, que Deus criou como o homem, são os anjos, né? Quando eles vêm se apresentar diante de Deus, quem vem com eles? Satanás. Por quê? Porque Satanás tem acesso diante de Deus. Por quê? Porque Deus o criou como? Deus o criou como Satanás para tentá-lo. Porque Deus pergunta a Satanás: de onde vens? Será que Deus não sabia? Sendo que tudo está dentro dele? Tudo está diante de Deus. Deus faz essa pergunta para Satanás, para que ela fosse escrita aqui, para que nós soubéssemos e entendêssemos qual é o objetivo do diabo na terra. É para nós entendermos, não é para que Deus não sabia, é para nós sabermos, né? Ele diz: de onde você vem? Eu vim de rodear a terra. Aí olha o que Deus faz, para a gente entender que criatura é Satanás. Deus fala para ele: você tem visto o meu servo Jó? Será que Deus não sabia que Satanás iria pedir? Sabia. Mas o porquê que Deus fez isso? Para que nós hoje, lendo isso daqui, entendêssemos que Satanás é uma criatura que está diante de Deus para fazer o quê? Acusar diante de Deus os filhos dele. O que está escrito aqui? Quando ele foi jogado na terra. Olha. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Versículo 10 lá de Apocalipse. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então veja, Deus, é uma coisa incrível a palavra de Deus, né? Você vê que aqui em Jó, ele está mostrando para nós que criatura é Satanás. Aqui no livro do Apocalipse, quando Satanás vem e traz os seus anjos, terça parte das estrelas do céu, traz os seus anjos com os demônios, o céu se alegra e diz, né, alegrai-vos, ó céu, porque foi tirado daqui do nosso meio aquele que acusava os filhos de Deus, os servos de Deus, dia e noite diante de Deus. Então, qual é o motivo? Então, você vê aqui Satanás aqui, conversando com Deus, pedindo para Deus, ó, toca no que ele tem. Deus sabia que ele ia fazer isso. E Deus falou, vai. Por que Deus falou, vai? Mostrando para nós mais uma coisa. Nós sabemos o resto da história, nós sabemos o resto da história de Jó. Mostrando-nos para nós outra coisa. Que Satanás só vem para tocar algo, fazer algo na terra, se for por ordem divina. Ele não pode vir por ele mesmo. Ele não tem como vir por ele mesmo. Porque ele não pode primeiro estar na terra direto, porque ele é espírito. Então ele só vem por ordem divina. Veja, que lá quando Deus quis matar um rei, diz assim, que houve a reunião no céu e Deus disse, a quem enviarei? E se apresentou diante de Deus o que? Um espírito de mentira. E disse, eu irei. E Deus disse, como? Serei um espírito de mentira na boca dos profetas, para matar o rei. Então os profetas iriam dizer que o rei iria vencer, iria para perder. Então Deus usou esse mal para castigar o rei. Então Santo Agostinho diz que de Deus não pode sair o mal. Então essa criatura é feita justamente para trazer o mal que Deus quer trazer sobre as pessoas. Então Satanás foi feito para isso, ok? Para o castigo dos homens. Então ele é o acusador, ok? Ele é aquele que vem tentar, que vem acusar e que vem tocar, ok? Tá ficando mais ou menos claro aí? Tá. Ok? Então vem aqui. Entendendo. Só uma parênteses aí, pastor Pedro. Ok, na questão de Jó e a permissão de Deus com relação a ele ser tocado, ok, porque ele era servo de Deus, ele era fiel a Deus. Agora, quando Deus sabia tudo, já sabia qual seria o decorrer da história.
Agora, quando se trata daqueles que ainda não têm o temor de Deus, então essa pessoa está vulnerável à ação do diabo. Essas pessoas, quando o demônio vem justamente para agir nelas, é por ordem de Deus mesmo, para castigá-las. Para nós, igrejas, quando nós somos tentados pelo demônio ou sofremos uma provação, é para nos fortalecer. Para eles é para castigo. Mas a minha ideia é que Deus não castiga ninguém, que a gente próprio se castiga. Eu estou todo errado? Essa é a nossa ideia, né? A nossa ideia. Será que eu estou todo errado? Agora a Escritura diz assim: eu repreendo aquele que eu amo e eu castigo todo aquele que eu tenho por filho. Então quer dizer, Deus diz, como um pai que corrige o filho. Todo, né? Então, o filho faz algo errado, o que o pai fala? Então, as varadas, né? Que é muito bom, a varadinha é a coisa melhor que tem. Né? O pai que poupa a vara odeia o filho, diz as Escrituras. Né? Então, o pai corrige o filho. O apóstolo Paulo fala assim como os nossos pais, que nos corrigem aqui na terra para um tempo que é passageiro, né, por coisas aqui, assim o nosso Deus nos corrige para coisas eternas e superiores. Não, eu estou falando assim, daquelas desgraceiras que vou falar, isso é castigo de Deus. Dia, 8 horas, não. Entendeu? Não é Não é que é burrice. as coisas que a gente entende disso. Porque isso aí eu interpreto. Só não concordo com, por exemplo, quando morreu 100 ali por um desastre de ônibus, não sei o que, aquilo é castigo de Deus porque estava indo no carnaval. Às vezes as Ou pessoas... vai para a Romaria, aquilo é castigo de Deus. As pessoas às vezes falam essas coisas sem entender direito as coisas de Deus, né? Porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Até os fios da nossa cabeça estão contados. Às vezes tem pessoas que vão morrer em certos lugares que é a hora dele ir. Deus o chamou. Outros vão morrer. Porque se morrem pessoas é porque é a hora de ir. Seja de acidente de avião, seja de... A morte só precisa de uma desculpa, né? Então a pessoa fala, morreu tantas pessoas. Não, é a hora da pessoa ir. Chegou a hora dela, ela foi. Um bebê que acaba de nascer. Acaba de nascer e morre às vezes. Mas é a hora dele. Muito uma morte dessa é para que Deus ensine a gente alguma coisa, porque essa criança, ele não veio ao mundo em vão. É para que alguém entenda alguma coisa naquela situação ali, que há vários jeitos. Você veja que o amor de alguém cresceu. Também, muitas coisas. Você pode ver que para isso pode ser. Olha como Deus conhece as coisas. É uma cadeia muito grande de acontecimentos que acontecem. Por exemplo, um exemplo, na morte de um bebê, uma criança que nasceu.